Olá, amigos. Estamos de volta, temporada 2026 do Tô na Pista. Segundo programa com o nosso grande Hélio Pessoa. Hélio, muito bem-vindo, obrigado por ter aceito o convite. E agora vamos para aquela segunda parte que eu estou extremamente interessado, Hélio. Obrigado a você, mozão, pelo convite. Vamos aí. A ideia é a seguinte, Hélio. Nessas tuas andanças, tanto como desenhador de percurso e principalmente nas clínicas que você dá, e depois falamos um pouquinho do teu trabalho hoje na Guatemala. Mas quais são os principais problemas que você vê hoje com cavaleiros e cavalos, ao mesmo tempo que você tem toda a noção daquilo que está se cobrando com a moderna forma de perguntar nos percursos, as coisas que estão surgindo, os modismos e o que falta aos conjuntos para melhorarem sua performance? Bom, mozão, eu comecei na armação de pista nos anos 70, 80. E eu tive bons mestres, Arno Gego, alemão, o Gilberto também me ajudou muito, Gatilho, Coronel Jerônimo Machado da Fonseca. E outros internacionais que eu também conheci, trocava ideia com eles. Uhum. Posso te dizer que hoje a equitação evoluiu muito daquele tempo para cá. Uhum. Porque os cavalos hoje parece que você dá corda e eles já sabem o que tem que fazer. Certo. É impressionante a capacidade, o poderio, a potência que os cavalos têm, a limpeza. E dos cavaleiros, eu posso falar que essa concentração que eles têm hoje, do número 1 ao número 12 ou 13 do percurso, é impressionante. Nós saltávamos muito obstáculo por obstáculo, às vezes uma linha ou outra, se media muito e tal. Mas hoje eles têm o percurso totalmente gravado na cabeça, parece que... Sai com um programa pronto e eles executam aquilo com... É admirável, é admirável. Eu sou fã de todos esses novos aí, alguns já passaram comigo quando eram menores, Marlon Zonatelli, Stefan Bacha, enfim... mas eu vejo uma evolução deles muito grande. Então, tanto em pista, armação de pista, como em condução dos cavalos. Esse é o grande ponto. Yes. Se o plano melhora, as abordagens começam a melhorar e aí está tudo que você programa acontece. Exatamente. E como você treina alguém que está chegando ou quer chegar nesse nível para ter esse domínio? Ou seja, como é que dá toda essa base que normalmente ele só vai pegar quando chega na categoria sênior? Eu tenho no momento alunos que já montaram comigo há 20 anos atrás, mas que estão ainda montando. E é difícil eu conseguir fazer com que eles tenham essa concentração do percurso, sabe? Que saber que aquela linha não tem que contar na hora quantos lances são. Eles nem contam mais, é um sentimento que está dentro do cavaleiro, sabe? Então, há uma evolução enorme e eu acho que ainda vai crescer mais, né? Cada Olimpíada que vem, mais surpresas e mais eles respondem com uma certa facilidade até. Certo. Tem obstáculos difíceis e você vê que... Então, antigamente você via uma quantidade de derrubes, refuos. Hoje você não vê mais. Muito raro. Raramente um cavalo refuga num percurso de 1,60 m. Raramente um cavalo não salta bem um rio. Né? Cavalos voam nos rios hoje. Então, isso é treino, concentração e, sobretudo, dedicação, né?
dedicação, observação e concentração são 3 palavras que eles têm ali na ponta da língua. Ali. Uhum. Quando você chega num lugar e vai dar aula, por exemplo, para uma turma entre 14 e 21 anos, né, que são os pretendentes a chegar nisso, onde é que você vai primeiro? Ou seja, qual é o ponto onde normalmente eles são fracos? Eu procuro que o cavaleiro tenha muita ligação com o cavalo. Uhum. Quer dizer, esse carinho, sabe? Essa aproximação com o cavalo. Eu falo, desceu do cavalo, não vira as costas e sai andando. Certo. Fala com ele, faz um carinho, agradece, ele vai te olhar, ele vai te reconhecer. Entendeu? Isso é muito importante. Eu tento passar muito isso para os meus alunos atuais, né? Que tenha essa mais ligação com o cavalo, antes de montar, depois de montar. Terminou a prova, foi tomar teu uísque, teu guaraná, o que for, mas vai na cocheira depois. Certo. Dá um carinho no cavalo, vê se ele está com a comida adequada. Piso correto. É importantíssimo isso. Certo. Essa ligação, o cavalo passa também esse sentimento, né? Você vê que hoje tem 1000 programas de criar essa conexão. Pessoas que são debilitadas mentalmente, tudo que chega perto de um cavalo e se transforma, fica deslumbrado. Cavalos que fazem visitas a hospitais. Isso, o Peido, um cavalo espanhol que é um médico, né? É um doutor. Isso mesmo. E é muito interessante também porque isso é parte do filme do Pierre Durand, quando a tratadora fala com ele, você mal conhece teu cavalo, você tem que se ligar um pouco mais a ele. Logo depois ele conquista uma medalha olímpica. Verdade. Importantíssimo isso. Esse é um fator. E treinamentos em distâncias e ritmos, como é que você tem conseguido trazer isso para os percursos modernos? Eu treino em casa, normalmente quando eu conheço o armador de pista, eu tenho uma ideia do trajeto dele, então eu trabalho isso e depois da prova eu trabalho o que não foi bom. Ok. O que houve falta, aonde montou mal, aonde teve um erro. Eu repito isso em casa. Ok. Sabe, às vezes 2 dias seguidos, depois dá um descanso para o cavalo. Mas 2 dias seguidos, repete o duplo, repete a linha, repete a entrada do triplo, repete essa distância, sabe? Isso eu acho que quem quer aprender absorve bem isso. Certo. Eu acho importante que outros treinadores usem também esse sistema. Tá. Você faz como o Denemet lá no início preconizava, de distâncias bem curtas e distâncias bem longas, com frequência ou não? Não, uso... Dá mais confiança com distâncias confortáveis? Uso distâncias curtas, porque para mim é uma ginástica para o cavalo. Certo. As distâncias hoje, você vê os duplos e triplos, ficaram, apesar de altos, os cavalos passam bem. Sim. Porque a distância ficou muito cômoda. Alargaram as distâncias, então não tem problema. Eu acho que você treinar o curto e o longo. O curto para o cavalo que é flecheiro, que tem aquele salto, uma trajetória muito grande, eu uso mais distâncias curtas. Tanto ginásticas de 3, 4 metros, como 6, 7 para um galão, entendeu? Então, eu trabalho isso. E para os cavalos que são um pouco, não alcançam bem as distâncias, ao contrário. Distâncias um pouco mais longas. Distâncias mais longas. E ensino o cavaleiro, pratico a entrada mais forte, mais precisa. Não é entrar mais forte alocado. Certo. É distância precisa. A impulsão tem que estar muito preparada, muito ajustada
com o cavalo para um bom recorrido, um bom percurso. O que te leva à curva e essa abordagem. Isso, exatamente a curva é importantíssimo. A curva tem que estar na cabeça já por onde ele vai passar para poder... Uma boa curva é um bom salto. Sim. Esse ritmo é fundamental. Sem dúvida. Enfim, eu sou favorável a que as crianças, desde do mirim, aprenda a trabalhar um cavalo. Certo. A saber o que é um oito, uma serpentina, um trote de extensão, um galope reunido. Esses meninos hoje vão a bons colégios, eles comem bem, eles não têm essa dificuldade para aprender coisas. Certo. Então, o professor pode perfeitamente sair da beira da cerca, da pista, e participar junto com o menino. Galope curto, reunido, reúne, alonga, alivia, reúne outra vez. Isso é muito importante, que as crianças aprendam a fazer isso cedo. Bem cedo. Eu sou contra cavaleiro que anda em volta da pista, colado na cerca. A cerca é o pior professor que existe. Mais uma dica do grande Hélio. Porque ele só te dá uma direção. Sim. A outra é a cerca. Então, ele tem que andar pelo menos a 5 metros da cerca para ele poder dirigir o cavalo dele. Se o cavalo está querendo ir para a direita, está querendo ir para a esquerda, então ele mantém o cavalo ali. É isso. Gente, nós vamos para o nosso intervalinho, é rápido. Eu volto já com o grande Hélio Pessoa. Já ficou a primeira dica aqui, não é só para você que é praticante não, hein? Para muitos instrutores também. Esse Eu Tô na Pista, a gente volta já. Cada detalhe pensado para não parar. Com pressão que acompanha cada limite. De um universo para o outro. Jimbro, seu ritmo, qualquer mundo. Mais uma vez agradecendo a quem nos apoia exatamente para trazer informação importante para você, que é um apaixonado pelo universo equestre. Estou na pista com Hélio Pessoa. Hélio, hoje, quantos anos já você já está lá na América Central? Quantos campeonatos você já fez? Como é que estão as equipes hoje, as pessoas que você treina? Eu fui para lá em 2003. Certo. Passei 13 anos seguidos. Esses 13 anos nós ganhamos 11 campeonatos. Opa! E com cavalos diferentes. Certo. Isso foi trabalho de dedicação, vontade, e houve também participação em jogos centro-americanos, centro-americano do Caribe. Chegamos a vir aqui em 2007 nos Jogos Pan-Americanos. Isso mesmo. Né? Trouxe 2 na equipe da Guatemala, 2 montavam comigo. Tiveram boa participação. Um deles classificou para Beijing. Ficou entre os 20, classificou para Beijing. E então, nesses primeiros 13 anos eu tive muito sucesso, a família lá gosta muito de mim, me trata muito bem. Quem são eles, Hélio? É a família Teixada Castilho. Certo. Eles têm a cervejaria da Centro-América. Né? Tem uma propriedade muito bonita. É uma colina que tem 7 casas, os irmãos, todos moram por ali. E tem pista boa, tem um picadeiro de 20 por 60, coberto. Tem uma outra pista perto, você só sobe uma ladeirinha e cai numa outra pista maior do que a primeira, muito boa também. Isso tudo em piso moderno, tá. De primeira. E então ali nós treinamos. Eu tenho
2 rapazes auxiliares que também saltam em prova com os cavalos. O Eduardo, que é o cavaleiro principal, começou comigo, tinha 17, 18 anos, hoje tem 40, mas a mesma dedicação de sempre. Parou um tempo durante a pandemia, mas ganhou ano passado outra vez campeonato nacional. Então eu consigo transmitir para ele essa segurança, né? Essa persistência. Eu acho que hoje é fundamental a presença desse, que antigamente se chamava mecenas ou sponsor, alguém que é o chefe de uma equipe que tem projeto, tem objetivo, investe em cavalos e cavaleiros, não é? Esses projetos são sucesso no mundo inteiro. O próprio caso que você falou da Guatemala aí, dos cavaleiros que surgiram lá e que você conseguiu trazer num Jogos Pan-Americanos e depois seguir numa Olimpíada, né? Como Pequim, né? Que acabou sendo Jogos em Hong Kong, mas fundamental. Aqui no Brasil está começando a surgir isso. É o caso, por exemplo, do Fábio Leivas, que voltou dos Estados Unidos, e eles montaram um projeto aqui que eu considero extremamente interessante, que é a Fargo. A Fargo não quer vender nada. A Fargo quer levar essa marca como sinônimo de qualidade, de trabalho, de investimento. Não é? Participação. Exato. E mantendo o Fábio em atividade, e o Fábio hoje tem 2 produtos dele, que vamos brincar, né? Que é a Luísa, que é um fenômeno a cavalo, e o filho dele, que começou a incomodar, a ganhar, classificar em grandes prêmios ainda menores, mas muito interessante. E o que eu noto é isso, movido pela paixão, mas focado, é um trilho, não dá para escapar dali. Todo dia, dedicação, foco, é aquilo que você acabou de falar. Sem isso, não vai. Isso. Lá nós tivemos o avô, era criador. Certo, de cavalo de esporte. De cavalo de esporte. Uhum. Ele trouxe matrizes da Europa, certo, boas, e começou a criar. Depois a avó também apoiava. Certo. Sabe? Enfim, infelizmente os 2 faleceram. Certo, esses primeiros. Já mas a família, as mães e os tios deram prosseguimento. Uhum. Insistiram que os rapazes montassem e tudo. E hoje eles montam, mas também tem até amigos que vêm montar lá. Certo. Como tinha o Bruno Rabelo. Isso, Rebelo. Quando eu saí, ele foi embora para o México. Certo. Ele teve uma oferta boa no México, foi para lá e está muito bem lá. Muito bem mesmo, tem classificado. Tem classificado, tem grande prêmio, boas provas eles têm lá. E, enfim, daí a maioria desses cavalos saíram dessa criação. Ok. Entendeu? Bons pedigrees, cavalos do tamanho ideal para o físico desses rapazes, né? Nada de cavalão gigante, não. Entre 65 e 70 tá. Isso. E tem saído muito bom. Vender o avô, que separava alguns e gostava de vender também outros, mas agora eles diminuíram o número de seguraram só as melhores éguas. Criam melhores e guardam mais para o uso próprio. Para o uso próprio. Já tem 2 netos de 14, 15 anos que estão montando. Opa! E, enfim, iniciou o avô e a avó incentivando a turma. Né? E esse é um trabalho que já tem aí 35, 40 anos, fácil. Tem. Não é? Esse é o teu principal cliente, mas você tem mais. Eu tenho mais uma jovem que é de Israel. Certo. E também muito dedicada, ela monta em outro clube. Muito dedicada, monta bem, tem bom cavalo e participa nas provas de nível alto também, de uns 50.
45, 50. Lá não chega muito a 1,60. Certo. Sabe? 50, eles fazem 0. Então, tem muita performance boa nessa altura de 1,50. E as categorias menores, juvenil, júnior, tudo, tem um número razoável de cavaleiros. Participantes. Categoria que tem maior número de cavaleiros é na baixa. Certo. Na infantil e pré-infantil. Aí é que tem mais. Tem um bom volume lá? Quantos cavaleiros mais ou menos? Tem as provas normais, assim, que é da federação, chega a 200 e poucos cavaleiros. Um bom número. De todas as categorias. Né? Mas a categoria top já foi melhor, mas hoje está em 12, 13, 12, de bom nível, 1,40 m, 1,50 m. Perfeito. E aí vocês viajam ali, Guatemala, sai para um lado, para o outro? Guatemala, e às vezes vai a El Salvador, outras vezes vai a Costa Rica. De vez em quando alguém arrisca ir até Wellington. Ok. Entendeu? Mas na região mesmo. O Wellington já vai de avião, né? Vai de avião. É mais fácil do que fazer aquela volta toda ali. Boas estradas ali para se mexer? Tem... Mais ou menos. Muito movimento, carro e moto. Muita serra também. Mas as estradas não são de primeira, não. Tem problema. Perfeito. E agora, Hélio, planos para o futuro? Que eu sei que você ainda tem muita lenha para queimar aí. Eu pretendo ainda ficar lá mais uns 2 anos. E depois voltar para cá. Eu vendi minha propriedade aqui no Recreio, não tenho mais, mas eu pretendo ir para a Serra. Certo. Sabe, Teresópolis, ou Miguel Pereira, sair um pouco aqui do Rio e formar cavaleiros aí nessas áreas, sabe, de serra. Vou te cobrar. Porque tem bons clubes. Vou te cobrar. Daqui a 2 anos eu quero ir junto. Teresópolis tem um clube muito bom. Espetacular. Nogueira tem um clube mais ou menos, mas que dá para utilizar bem. Que é o Petrópolis Golf Clube. A gente sempre chamou do Clube de Nogueira. Isso. Enfim, tem nesses lugares aí, eu acho que tem gente aí para participar e que pode melhorar e, sabe, fazer uma equitação boa e vir competir aqui no Rio também. Não, sem dúvida. E é assim que o esporte cresce, indo para o interior, não tem como. O caso de São Paulo, a Federação Paulista de Hipismo hoje tem um número gigante de entidades. A gente sabe exatamente o trabalho de formiguinha que foi feito pela Federação Paulista desde o tempo lá do Coronel Renildo em levar o hipismo olímpico, né? Que eu detesto esse nome hipismo clássico. Eu me lembro bem da ABIR. Sim, da Associação Brasileira de Hipismo Rural. Eu participei em muitas provas da ABIR que eram de uma maneira super rústica. Sim. A pista era uma fita de... Isso mesmo, em cima da polícia ali. Até o terreno sempre era em algum sítio, alguma fazenda que eles davam uma ajeitada. Chegava um caminhão com obstáculos de manhã. Emprestado de alguém que estava perto. Armava a pista, os cavalos iam chegando e saía de uma prova boa. Eu tive uma passagem lá também, na seção da ABIR, que ficava no Vale do Paraíba. Eu fui diretor de salto 2 anos, pegando ali de Pindamonhangaba até Jacareí, fizemos várias provas por ali. E quando surgiu a Sociedade Hípica de Guaratinguetá, eu também estava bastante ativo lá, com o nosso amigo Jorge Raposo Lopes, você lembra dele, pai do Beto? E a ABIR deu muita força para o completo. Sim, exatamente. Muita gente que começou no ABIR, depois começou a gostar do completo. Exatamente. Partiu para o completo. Eles tinham toda a base do cross, né? O salto não é problema para quem faz o cross, e aí eles tiveram que se dedicar um pouco mais ao adestramento. Saiu muita gente importante. Saiu muita gente boa ali. Muita equipe
legal, inclusive Giovannini, Giga Fofanori, por aí vai. É a base realmente, depois que o Exército perdeu aquela formação, né? Mas as pistas do Exército, inclusive a nossa aqui do Rio de Janeiro, a pista olímpica ainda é bastante utilizada pela modalidade, que agora começa chamado hipismo completo. Hipismo completo. Eles mudaram o nome de concurso completo de equitação, o CCE, né? E eu ainda peguei o cavalo d'armas, que era exatamente a origem militar daquela prova que deu origem ao Three-Day Eventing. Né? Eventing. Isso. Hélio, muita história, muita coisa boa para lembrar. Te desejo todo o sucesso do mundo lá. E aí queria que você deixasse agora um recado para essa galera que assistiu o primeiro programa, com certeza. Se não assistiu, assista agora. Está fantástico, contando todo o início da carreira do Hélio Pessoa. E agora deixa teu recado aí para quem é um aficionado e que sempre ouviu falar de ti. Às vezes tem gente que nem te viu aqui efetivamente participando. Muitos anos fora daqui, Exato. Na Europa, no início da carreira, depois em Guatemala e depois também viajando o mundo inteiro com curso de design. De percurso. Enfim. Mas minha mensagem é a seguinte: seja lá o que for, treinador, armador de pista, professor de adestramento, dedicação, foco no que pretende. Quer montar de vacaciones, né? Férias. Vai para o sítio, vai para a fazenda de alguém e tal, vai fazer um bom passeio e tal. Mas quando estiver no clube, lidando com equitação de bom nível, concentração. Certo. Concentração, observação e tenta fazer o melhor, porque tem sempre alguém olhando para você, te copiando ou buscando uma equitação de qualidade. Exatamente. Sede de conhecimento, que é exatamente para isso que foi criado o nosso Tô na Pista, para trazer pessoas que podem contar situações de sucesso, experiências que funcionaram, para que vocês tenham um caminho mais curto, que tenham um atalho para chegar ao objetivo. Hélio, que prazer em tê-lo aqui com a gente. Prazer foi meu. Está marcado. Foi ótimo. O dia que voltar para o Brasil, só avisa qual é a cidade que eu vou para lá. Ok. Não quero mais ficar aqui, não. Hélio, muito obrigado. Um forte abraço. Valeu, Obrigado. gente. Tamo junto. Hélio Pessoa, no Tô na Pista. 2026 promete. Entre em contato conosco. Vejam os programas que a gente, por acaso agora, até no início de 26 também, já reprisou alguns fantásticos. Nós estamos chegando a 100 entrevistas e com certeza com teu apoio, com você que tem algum projeto, algum produto e queira falar com esse grupo que nos acompanha, entre em contato conosco. Os números estão aqui. E agora, quando você sair, quem sabe você assiste um outro programa que está aí. Tudo que nós fizemos está à sua disposição. Canal Universo Equestre, até a próxima quinta-feira. Obrigado.